Vamos adorar a esse Deus tremendo, do qual nós declaramos nosso amor, devoção. Amém? Amém. Obrigado, gente. Muito obrigada. Bom dia. Já vi uma turma, né, que são as mulheres. Aliás, hoje, feliz Dia das Mulheres para nós. Tivemos um tempo aqui de manhã, um café da manhã. Você que está online, mulher, feliz Dia da Mulher para você. Saiba que você é uma mulher de grande valor. O Senhor te vê como uma joia preciosa. E nós também. Amém? Quero aqui, antes de começarmos, agradecer a toda a mulherada aí que me ajudou, a equipe que tem me apoiado, me ajudado, o trabalho de cada uma de vocês. Muito obrigada. Nosso café foi bem curtinho, mas estava bem bom, né, gente? Nós vamos fazer outros. O Senhor vai nos dando direção e vamos cumprindo com o chamado dele neste lugar. Amém? Antes da gente começar, eu queria que os que estão aqui nos visitando, as mulheres que estão nos visitando, e também se tem mais alguém que chegou depois, está nos visitando, eu queria que ficasse de pé um pouquinho, pode ser? Por favor, aquelas que vieram, que são, isso, todas as mulheres que vieram, nós vamos entregar para você um formulário, tinha mais gente aí. Nós vamos entregar para você um formulário que a gente quer ter o contato seu. Você não estava no nosso café, minha linda? Não, quem é você? Qual o seu nome? Isadora? Lindo nome, você também é linda. Quem te trouxe aqui? Sua avó? Quem é sua avó? Quem é a avó? Ah, a senhora também não estava aqui com nós de manhã? Ah, chegaram depois? Vocês moram aqui perto? E conheceram a gente como? Como? Ah, tá. Passando aqui, viu a gente. Tá bom. Seja bem-vinda. A senhora é dona? Regina Isadora. Seja muito bem-vinda, viu? A gente vai dar para vocês. Vamos abraçar essas visitas que estão aqui hoje pela primeira vez. Você também não estava no nosso café, né? Chegou depois com a Patrícia. Qual o seu nome? Rose. Amiga da Patrícia? É? Ah, tá bom. Seja muito bem-vinda, viu, Rose? Deus abençoe você. Amém? Ah, fica de pé, querido. Não é só a mulher, né? Todos os visitantes. Você está nos visitando. Seu nome? Felipe. Você é sobrinho da Inaíra e do Manuel, é isso? Seja muito bem-vindo a este lugar. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. E Ele vai cumprir. E é o melhor. Tá bom, meu querido? Deus abençoe, Felipe. Vamos abraçar o Felipe, gente? Amém. Amém. Deixa eu falar algo para vocês antes de começarmos a palavra. Eu vou deixar a palavra para o fim. Nós vamos para o nosso Comuna News. E o Ministério da Comunidade da Graça está completando, neste mês, 47 anos de ministério. Domingo passado nós passamos um vídeo, como começou o ministério, e hoje é a segunda parte. Esse mês nós vamos passar para vocês conhecerem, né? Quem somos, o que fazemos, como estamos aqui, como é que Deus tem trabalhado, tá bom? Então vamos lá para o vídeo de 47 anos do Ministério de Comunidade da Graça. Na década de 80, a visão da Comunidade da Graça consolidou-se. Ser uma igreja de pessoas salvas e transformadas. O objetivo era cumprir o projeto eterno de Deus, formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Fundamentada nas Escrituras e no movimento de restauração da igreja, a mensagem central focava no caráter cristão, vivido em justiça e santidade. Afinal, não existe outra forma de cristianismo.
Inspirado pelo avivamento na Argentina e pelo pastor Juan Carlos Ortiz, o pastor Carlos Alberto implementou os grupos familiares. Essa estratégia permitiu alcançar e pastorear cada pessoa individualmente, garantindo que fossem edificadas em unidade e jamais abandonassem a fé. Nesse período, surgiu uma revelação profunda: a palavra da cruz. Com o apoio do ministério de Glênio Paranaguá, a igreja mergulhou no Evangelho do Calvário. Compreendemos que o sacrifício de Jesus não apenas garantiu o perdão dos pecados, mas nos incluiu em sua morte e ressurreição. Fomos regenerados como filhos de Deus, renascidos para uma nova vida de vitória. Os feitos notáveis da cruz tornaram-se, então, o tema central de nossa caminhada e de nossas ministrações. Proclamar o Evangelho do Reino de Deus, é declarar, portanto, as boas novas do Reino, que em Cristo tudo é novo. Isto só foi possível mediante a manifestação da graça eterna de nosso Pai, na presença do seu amado Filho Jesus. Foi na cruz que nós morremos juntamente com Cristo. Esta inclusão maravilhosa proporcionou a nossa morte para nós mesmos e a ressurreição para um novo futuro. Foi na ressurreição, juntamente com Cristo, que nós ganhamos a nova vida, a vida ressurreta, poderosa de Jesus em nós. O mistério da cruz que nos foi revelado na pessoa de Jesus nos garante experimentar hoje as novas realidades do reino de Deus para onde nós fomos levados. Assim que se alguém está em Cristo, diz o apóstolo São Paulo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Aleluia! Deus seja louvado por este grande milagre. Vamos louvar a Deus por nossos 47 anos deste ministério grandemente abençoado. Vocês viram aí o nosso pastor, presidente do Ministério Comunidade da Graças, e a comunidade nasceu no Carrão, e de lá surgiram as comunidades que somos nós aqui hoje também. Então nós estamos aniversariando neste mês também. Amém? Amém. Vamos dar sequência aqui ao nosso vídeo da série que nós estamos enfatizando neste mês de março, Paixão acima de performance. E vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? É isso. Paixão acima de performance. É o que o Senhor requer de nós nesses dias. E eu quero falar hoje com você a respeito de um homem que demonstrou isto.
algumas coisas, eu ressaltei algumas coisas que destacaram no meu coração neste salmo, que o Senhor falou muito comigo e com o Valmir quando nós estávamos meditando neste salmo. E eu quero passar para você. Um homem que não confiou nele próprio, naquilo que ele podia fazer, mas confiou num Deus que estava vendo, que estava ouvindo e julgava as suas causas. E é isso que eu quero falar com você hoje. Esse mesmo Deus continua atuando na minha e na sua vida. Vamos olhar lá? Salmo 17, verso 1. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com a tua mão direita salva os que em ti buscam proteção contra aqueles que o ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me atacam com violência. Dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos e prontos para derrubar-me. São como um leão, ávido pela presa. Como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor. Confronta-os. Derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim. De homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Obrigado, Pai, pela tua palavra. E que esta palavra, Senhor, que eu creio que é viva, que é poderosa, caia num bom terreno, numa boa terra, e gere frutos, Pai. Que todos nós saímos daqui, Senhor, não crendo que a nossa performance, que a nossa forma de querer muitas vezes enfrentar situações nas nossas vidas é que vai vencer, mas que é o Deus que olha, o Deus que ouve, o Deus que julga as nossas causas, é que nos tornará vencedores, Senhor. E quando nós vermos, estamos cada dia mais semelhante a Ti. Obrigado, Espírito Santo, por estar neste lugar, por ministrar no nosso coração, por falar conosco e por fazer e cumprir a vontade do Pai, do Filho e a Tua vontade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, o Salmo 17 é uma oração judicial de Davi. Davi vai diante do Senhor crendo que ali há um tribunal celestial. Que ele pode contar que naquele campo de batalha, ele está apresentando ao Senhor algo na vida dele que tem, muitas vezes, tentado roubar aquilo que Deus tem para a vida dele. Ele não constrói uma defesa pública. Não é igual você ter uma causa e você ir na justiça e ter que construir uma defesa pública. Não. Ele apela à Suprema Corte do Universo. Sabia disso? Nós temos esta Suprema Corte a nosso favor. Nós temos um justo juiz que julga as nossas causas. Você não precisa batalhar. Quantos aqui passam por lutas, por dificuldades, por pressões? Falava com minha irmã, agora ela falava assim, pastora, dá a impressão às vezes que o diabo está dentro da minha casa querendo roubar a nossa atenção. Quantos aqui passam por isso?
Todos nós, queridos. Todos nós temos que enfrentar cada dia uma dificuldade. Todos nós enfrentamos, muitas vezes, batalhas, algumas talvez mais tranquilas, outras talvez mais pesadas. E Davi não é diferente. Davi aqui, eu creio que quando escreveu este salmo, ele estava cansado de fugir de Saul, que queria acabar com a vida dele. Quantas vezes nós nos sentimos assim, que parece que tem um grande inimigo querendo nos destruir, querendo acabar com a nossa vida, querendo roubar a paz que há dentro de nós, querendo tirar nós do lugar onde Deus tem nos chamado e nos colocado. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Davi da mesma forma. Mas aqui ele mostra para nós algumas coisas que eu quero falar com vocês, que é tremendo para as nossas vidas. Então, ele foi para o tribunal, para essa corte do universo. Santo Agostinho via este salmo como a voz de Cristo diante de seus acusadores, inocente perante os homens porque havia sido justificado em Cristo Jesus. Conhece Santo Agostinho? O Agostinho de Hipona, né, como dizem aí os teólogos. Ele via assim: eu e você também fomos justificados. Estamos diante do Senhor justificados. Martinho Lutero chamava o Salmo 17 de o salmo do tribunal. Deus julga, não o homem, mas as nossas causas. O Senhor não julga você, porque Ele te ama. O Senhor não julga a sua vida, porque Ele deu a vida dEle por você. O Pai decidiu derramar do amor dEle para as nossas vidas. Então Ele não nos julga, mas Ele julga as causas nas nossas vidas. Porque quem é filho sabe do lugar onde está e o Pai que tem. Amém? Davi nos ensina que a verdadeira justiça não está na autopromoção, mas na aprovação divina. Quando nós sabemos ao Deus a quem servimos, quando nós experimentamos da obra que Jesus realizou a favor de todos os homens, e quando nós vivemos na dependência deste Pai, deste Filho e na verdade do Espírito Santo, o que acontece? Nós não precisamos sermos autopromovidos, mas nós vivemos na aprovação daquele Pai, desse Pai. Amém? Ele não confiou sua performance pública e religiosa, mas sim a sua justificação. A justificação de Deus é na vida dele. Assim é na minha e na sua vida. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você pode louvar ao Senhor por isso? Você está justificado. Você já foi justificado. Você não precisa se autopromover. Deus promove a sua vida. É porque Ele te aprova. Amém? Então, vou falar com vocês aqui algumas coisas que eu destaquei neste salmo. Primeiro, ponto 1, no verso 1 e 3. O apelo de Davi a um juiz supremo. Ele começa assim: ouve, Senhor, a minha justa queixa. Davi começa pedindo uma audiência. Ele não argumenta nas praças públicas, ele simplesmente ora. Aquilo que a Beth disse hoje aqui. Nós somos chamados para ser intercessores, não só as mulheres. Eu sei que as mulheres talvez intercedam mais, mas todos nós somos chamados para interceder, para orar, para apresentar ao Senhor. A oração é uma petição judicial. Deus ouve com atenção e responde com justiça. Quantas vezes nós achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações? Quantos aqui já pensaram nisso? Estou orando, mas Deus não responde a minha oração. Mas olha que Davi disse o seguinte: Deus ouve com atenção e responde com justiça. A sinceridade na oração pesa muito mais do que a eloquência. Então, quando você vai com o coração quebrantado diante do Senhor, quando você vai com o coração derramado na presença do Senhor, Ele ouve muito mais do que muitas orações, como a gente já ouviu muitas vezes, aquelas orações todas cheias de nomes, de coisas, de Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de não sei de onde, de não sei o quê. Orações eloquentes, mas deixa eu dizer algo para você. O Senhor está olhando e está falando assim: tá bom, querido, e quando é que você vai derramar o seu coração para mim?
Quando é que você vai sair desse estágio de querer orar muito bonito, achando que eu vou ouvir? Mas eu não quero isso, eu quero o seu coração. Então, a sinceridade na oração pesa muito mais do que a eloquência. O choro é uma linguagem mais natural da alma. Então, se derrame diante do Senhor. Chore para o Senhor as suas queixas. Não tenha vergonha, não tenha, limitações. A oração é uma porta de comunicação que nós temos com o Pai. Então, o choro é uma linguagem natural. Deus não busca orações cheias de coisas, mas Ele busca orações verdadeiras, de corações que têm a verdade que é Cristo Jesus. Davi, antes de pedir por livramento da situação que estava rodeando a vida dele, ele permite que Deus o examine inteiramente. Segundo ponto, disposição para ser examinado, que é outra questão que nós precisamos muito fazer. Abrir o nosso coração. Ter um coração livre de qualquer coisa que impeça a nossa comunicação com o Pai. Nos versos 3 e 5 ele diz assim: provas meu coração e nada encontra. Olha que oração ousada, queridos. Será que nós estamos tendo este coração de dizer assim: Senhor, olha para dentro de mim. Há algo dentro de mim, no meu coração, que impede de que a minha oração seja respondida? Porque deixa eu dizer algo para vocês. Deus responde todas as orações. No tempo dele, da forma dele. Mas às vezes nós temos o nosso coração fechado para algumas coisas. Às vezes estamos amargurados. Às vezes estamos... não perdoamos. Às vezes estamos com algumas coisas do nosso passado. Todos nós temos uma história que até chegarmos à cruz, até nos rendermos a Jesus, essa história muitas vezes não foi apagada das nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor dos nossos pecados não se lembra mais. Então deixa eu dizer algo, às vezes nós, seres humanos, guardamos dentro de nós algo que impede o Senhor de fazer nas nossas vidas o que Ele tem para fazer. Não é Ele, mas somos nós, com um coração que não está livre. Por isso que a gente precisa chegar aos pés do Senhor e dizer isso: Senhor, examina o meu coração, examina o profundo do meu coração. Vê se há em mim caminho mau, Senhor. Leva-me a andar, Senhor, na Tua presença. Sabe, queridos, é isso que nós precisamos. Quem pede justiça deve aceitar a correção. Deve aceitar que precisa ser tratado. Deve aceitar que precisa ficar liberto de algumas coisas. Deve aceitar que às vezes tem algo lá no fundo, guardadinho, que não veio à luz. Precisamos pedir ao Senhor isso. Traz à luz, Senhor. O que é que me leva a não receber muitas vezes o que eu tenho pedido? Traz a luz na minha vida, Senhor. Por que é que eu estou vivendo esta condição, esta situação? Senhor, traz a luz, revela, eu quero ficar livre, examine meu coração. A Bíblia diz que o Pai que ama corrige. Ele corrige porque Ele te ama. Ele te corrige muitas vezes e traz à luz muitas coisas nas nossas vidas, examinando o nosso coração, porque Ele quer fazer algo maior em nós. E nós é que somos o impeditivo muitas vezes. Então vamos derramar o nosso coração. Vamos abrir o coração para o Senhor. Vamos declarar aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Eu sou filho. Eu estou diante de um Pai que me ama. Senhor, sonda o meu coração. E se tiver alguma coisa, Senhor, traz a luz para que eu trate, para que eu seja curado, para que eu seja liberto. Porque o meu passado não determina o meu futuro. E muito menos o meu presente. O seu passado está na cruz. Foi morto com Jesus. Se você provou desta obra tremenda, lembre-se, não há nada na sua vida que possa impedir o agir de Deus. Mas isso você precisa abrir o coração, queridos. Você precisa estar disposto a isso. Davi,
escolheu não se tornar como Saul. Sabe disso? Quando a gente não faz isso, a gente se torna parecido com o inimigo. Quando a gente não aceita a correção, quando a gente não aceita que há algo dentro de nós que está, muitas vezes, atrapalhando, a gente se torna semelhante ao inimigo nas nossas vidas. Sabia disso? Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, eu não quero isso. Eu quero ficar livre. Eu quero ficar totalmente desprovida de qualquer coisa na minha vida que impeça o teu agir. Que impeça, Senhor, que as minhas petições, as minhas orações sejam impedidas. A maior vitória contra o inimigo é não se parecer como ele. E ó, gente, o diabo é muito sutil para trabalhar na nossa vida e querer impedir. Às vezes, coisas tão pequenas se levantam na nossa vida para nos paralisar. Para dizer assim, você não tem valor. Para dizer assim, Deus não se importa com você. Para dizer assim, você não vai receber esta bênção na sua vida. Quando eu não me disponho a abrir o coração, eu me torno semelhante àquele que está impedindo de receber. A confiança na resposta de Deus que Davi depositou, que está no verso 6 e 7. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me responde. Ele ora porque crê que Deus inclina os seus ouvidos. Pensa aqui numa coisa, eu vendo isso lembrei, né? Quando os nossos filhos querem alguma coisa, vêm falar conosco, o que você faz? Você para e dá atenção. Assim o Pai faz com você. Quando você chega para falar com Ele, Ele se inclina para ouvir o que é que você está pedindo. E Davi tinha a convicção disso, a certeza disso, e você pode ter essa mesma certeza, essa convicção. Ele ora porque ele crê. A fé é um pressuposto da oração. Eu vou para aquele lugar. Quando eu vou para o lugar de oração, quando eu vou fazer alguma petição, oração ao Senhor, eu creio que Ele vai responder. É a fé que vem antes. Deus sempre se inclina para ouvir os seus filhos, aqueles que se tornaram justos. E a aliança garante a benevolência. Deus firmou comigo e com você uma aliança eterna. E isso nos garante a bondade dele todos os dias. Davi não pede por uma bondade comum. Não é, Senhor, seja bom para comigo. Não, Davi pede por uma bondade maravilhosa. Por uma bondade sobrenatural. Porque ele sabia a quem ele estava pedindo. Ao juiz que estava julgando a causa dele. E sabia que ele ia conquistar aquilo que ele estava buscando. Quem anda em aliança com Deus pode sempre esperar um favor extraordinário. Quarto ponto aqui. Proteção do que é precioso. Dos versos 8 ao 12. Guarda-me como a menina dos teus olhos. O que ele quer dizer aqui? Ele vê uma imagem de extremo valor e fragilidade. Porque deixa eu falar para vocês uma coisa. Os olhos da gente é muito importante, não é? Quando a gente vai começando a perder a visão, a gente vai dando mais valor ainda, não é assim? Quando você vai ficando assim, o negócio vai ficando desfocado, você começa a não conseguir ler, você fala assim, meu Deus, como é bom a visão. E deixa eu dizer outra coisa para você. Se alguém chegar perto de você e tentar tocar nos seus olhos, qual é a sua primeira reação? Fecha os olhos. Ou então vai para trás. Por quê? Porque é algo frágil. Assim é o Senhor para conosco. Ele protege aqueles que
refletem a sua imagem. Olha que coisa tremenda, Senhor. Ele fala que ele protege aqueles que refletem a sua imagem. Quem toca num filho de Deus, toca no que é mais precioso para Deus. Pensa nisso. Então, quem toca em nós, quem tenta tocar naqueles que creem que são filhos, que foram transformados em filhos, toca naquilo que é mais precioso para Deus. Você é muito precioso. Então lembre-se disso. Davi lembrou-se disso nesse salmo e disse isso. Ele diz assim: me refugiar é uma estratégia espiritual, não é uma covardia. Então quando você vai diante de Deus, quando você pede ao Senhor as coisas, não é porque você é covarde, porque você não vai conquistar. Não, não. É refúgio. Eu vou buscar naquele que pode me dar tudo. Esconder-se sobre as asas do Pai não é fugir da situação, mas é permanecer num lugar secreto até que aquela calamidade, aquela situação passe na sua vida. Então, todas as vezes quando a gente vai para este lugar, quando a gente entende que estar neste lugar é refúgio, quando a gente entende que é proteção, quando a gente entende que permanecer neste lugar, o Senhor vai nos dar saídas, o Senhor vai nos dar estratégia, o Senhor vai julgar para nós essas causas. Isso daí não é covardia, mas é proteção, é cuidado. Quinto, a satisfação que vem da presença do Senhor, no verso 15, quando ele diz: quanto a mim, verei a tua face. Aqui é o ponto para mim mais poderoso, porque ele diz assim: quanto a mim, verei a tua face. Quando eu despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Então, queridos, isso para mim é o ponto mais, vamos dizer assim, é o clímax desse Salmos 17. Porque vai passar. Vai passar. Esse momento difícil vai passar. Esta situação que você está sendo muitas vezes injustiçado vai passar. Essa luta que você está enfrentando dentro da sua família vai passar. E aí você vai despertar e vai ver a glória do Senhor, porque você é a semelhança desse Deus perfeito. Aleluia! É isso, queridos. Nós não podemos confiar naquilo que nós achamos que sabemos. Eu sei orar. Sexta-feira nós tivemos uma vigília aqui. O pastor Nenê disse assim: se você não sabe orar, comece a andar perto de pessoas que oram, que você vai aprender a orar. É isso. Se você não sabe como fazer isto, procure ajuda. Se você não sabe lutar com as armas poderosas que estão em Deus, busque ajuda. Não só no Senhor, mas busque ajuda nos irmãos. Busque ajuda. Abra o seu coração. Declara: eu preciso. Olha, eu não consigo. Preciso vencer esta área na minha vida. E eu quero dizer algo para você. Não há nada nesta terra que Deus não tem solução. Se você tem confiança nele, se você é nascido dele, e quando eu digo nascido, é aquele encontro que nós tivemos com Jesus que transformou a sua vida. Então você vive na dependência dele, e ele vai fazer todas as coisas. Pastora, mas eu não estou vendo isto ainda você não está vendo, mas você vai ver. Você vai ver. Sabe, queridos, nós precisamos ter mais esta dinâmica na nossa vida. Nós precisamos confiar muito mais num Deus que por nós tudo executa. Nós precisamos nos render mais a este Deus. Parar de olhar só para a situação e achar que não tem solução. Vai buscar em Deus. Eu não sou diferente de nenhum de vocês, passo por dificuldades.
grito por socorro pelos irmãos, para me ajudar em oração. Às vezes alguns vêm e falam assim, olha, acho que talvez isso. Olha, vou atentar, vou orar. E quando Deus dá a palavra, eu fico naquela palavra, até ver aquilo cumprido na minha vida, na minha casa, na igreja de Jesus. É isso, queridos. Precisamos confiar mais em Deus, precisamos ir mais à busca dEle, precisamos fazer igual a Davi. Senhor, o Senhor está vendo? Esse homem não para de me perseguir, quer me destruir. Mas eu vou naquele lugar onde eu sei que há um juiz que julga justamente a minha causa, porque eu sou filha. É isso, queridos. Vamos parar de achar que a gente pode todas as coisas. Vamos parar de achar que a gente tem capacidade. Eu não estou falando disso. Mas eu estou dizendo de alguém que pode fazer muito mais do que você está pedindo. Vai com o coração aberto. Deixe-se ser tratado por Deus. Não é vergonhoso, não é humilhante. Olha, eu tinha uma área na minha vida que Deus trouxe à luz e eu fui curado. Glória a Deus. Então derrame o seu coração. Não precisa chegar lá, eu não sei orar. Sabe sim. Sabe sim. Pai, eu estou aqui porque eu dependo de Ti, porque eu não tenho outro lugar para ir. Eu não tenho outro socorro a não ser a Ti. Ore com o coração, queridos. Não precisa ter palavras bonitas, você precisa ter coração. Você precisa estar rendido. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita, diz a palavra de Deus. Se constranja diante do Senhor. Se humilhe diante dEle. E Ele vai responder e vai julgar as suas causas. Não ache que você saiba tudo, não. Não sabe, nós não sabemos. É por isso mesmo. Davi descobriu isso rapidinho. Por isso ele escreveu esses salmos. Ele sabia que tinha um Deus que julgava. Olha, às vezes a gente chega numa situação que a gente acha que, quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais nada, vou desistir de tudo, não está dando certo. É aí que o Senhor pega a gente. Davi estava nesse estágio quando ele fez esses salmos. Até quando este homem vai me perseguir? Até quando ele vai intentar contra a minha vida? Mas ele foi para aquele que julgava a causa justamente. Ele foi para aquele que tinha resposta. Ele foi para aquele que tinha solução. E Davi era um cara bravo, né, gente? Foi ungido rei quando ele era menino. Não sei quantos anos demorou para ele assumir o trono. Mas ele não saiu daquele lugar. Ele não confiava assim, não, já fui ungido, agora eu sou rei. Vou ser rei um dia, vou ocupar aquele lugar agora. Deixa comigo. Agora vai ver como é que vai ser. Não. Ele se derramou diante daquele que podia resolver aquela situação e que poderia aliviar a sua alma. Amém? 5 verdades aqui para nós. E eu quero orar com vocês. Primeiro, Deus é um juiz supremo. Não precisamos de audiências públicas quando temos uma audiência no céu. Deixa eu dizer algo para você. Eu não preciso ficar alardeando aí. Olha para a minha situação. Está vendo? Claro que a gente às vezes compartilha porque a gente precisa de oração. E oração é uma força, né, motriz na nossa vida. Então, a gente compartilha. Mas não precisa ficar se fazendo de vítima na situação. Porque há um juiz supremo. E há um tribunal celestial. Então, primeira verdade para nós. Segundo, o justo pode se apresentar sem medo algum, sem reservas. Se houver um erro na sua vida, ele vai corrigir. Se houver injustiça, ele vai reivindicar a seu favor. Amém? Terceira verdade. A defesa mais poderosa é a inocência diante de Deus.
não negocie a sua integridade, tentando provar o seu ponto de vista. Davi não fez isso. Ele tinha tudo para fazer, não tinha? Mas ele não fez isso. Então não vai chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, está vendo aqui? Ó, deixa eu falar para o senhor uma coisa. Estão falando de mim. O senhor está vendo, Senhor, o que é que estão falando de mim? Senhor, deixa eu falar outra coisa para o senhor. Eu estou cansada de falar dentro da minha casa a respeito disso e não vejo mudança. Deixa eu dizer algo para você. Não precisa provar nada, Deus está vendo tudo. E às vezes Deus está trabalhando em você mesmo. Deus está mudando você. Porque Ele quer mudar aquela situação, mas Ele precisa começar a trabalhar no seu caráter. Na sua dependência. Na sua arrogância. Entende isso, gente? Então, essa verdade, não há defesa mais poderosa que a inocência diante de Deus. É estar rendido, é estar liberto. Não negocie a sua integridade tentando provar seu ponto de vista. Não negocie. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou, eu sei ao Pai que eu sirvo, eu sei ao Senhor que está sobre a minha vida, e eu sei de um poderoso Espírito Santo que habita em mim, e por isso eu sou mais que vencedora em todas estas coisas. Não negocie a sua integridade, não negocie a sua identidade, não negocie querendo provar. Primeiro para Deus, e quando a gente vai provar, e quando a gente fala para as pessoas, é porque a gente já tentou provar para Deus, mas como não deu resultado, então eu começo agora a querer provar para as pessoas. Então não negocie. Se você sabe quem você é, fique no seu lugarzinho. Acabou. Deus é a sua justiça. Ele vai julgar essa sua causa. Quarta verdade. O inimigo pode te cercar, mas ele não pode tocar no que Deus protege. Você está guardado como a menina dos olhos dele. Ele pode te cercar, ele pode tentar contra você, ele pode querer te destruir, ele pode querer tirar seu foco, ele pode querer fazer várias coisas, mas ele não toca em você porque você é a menina dos olhos de Deus. Está protegido. Quinta e última verdade. Quem tem o Senhor como juiz, não negocia a sua vida pura. A maior vingança contra o mal é permanecer íntegro. Então, quem sabe, quem experimentou desta vida e que sabe que Deus é o seu justo juiz, não negocia a sua santidade, não negocia a sua integridade. Amém? Então, o Salmo 17, olha lá, tem um fã. O Salmo 17 nos ensina a arte da sinceridade espiritual. Não é um salmo de performance, mas é um salmo de confiança. Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Um homem que não confiou em sua própria defesa, mas confiou na justiça de Deus. Amém? É isso, queridos. Quero fazer 2 orações aqui, com você. Porque eu também quero andar assim. Eu também quero andar nessa confiança e quando eu vejo esses salmos de Davi, eu falo assim, por isso que ele foi feito um homem segundo o coração de Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente quer prevalecer na nossa força. Às vezes a gente quer prevalecer naquilo que nós acreditamos que é verdadeiro para as nossas vidas. E não é isso. O verdadeiro habita em você. Então, primeira oração que eu quero fazer. Você já provou deste coração transformado? Deste coração que se rende à vontade de Deus? Deste coração
Presta atenção no que eu vou falar. Que quando é injustiçado, fica calado e vai para aquele que pode dar respostas. Já provaram disso? Alguém aqui ainda não provou deste coração? Porque eu quero dizer para você, Jesus tem isso para a sua vida, para a minha vida. É um coração novo, um coração apaixonado. Por isso que a gente está falando de paixão. É esse coração apaixonado por Jesus. Apaixonado por pessoas. Apaixonado por ver respostas que Deus tem para nós. É isto. Tem alguém aqui que não provou disto? Se tiver, fique tranquilo. Ninguém vai te expor. Mas eu quero que você saia daqui com este coração. Com este coração que confia no Senhor. Não confia naquilo que você é e naquilo que você sabe e naquilo que você se garante. Mas confia naquele que pode todas as coisas. Naquele que faz infinitamente mais. Naquele que tem vida abundante. Aquele que tem vida de paz. Se tiver alguém aqui nessa manhã assim, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, eu queria que todo mundo fechasse os olhos. E eu quero orar com você. Porque o Senhor está dando esse coração. Ele já deu, mas Ele está dando para você que ainda não provou. Para você que tem lutado, para você que tem guerreado. As suas batalhas, achando que não é para você isso. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu oro, Senhor. Aqueles que ainda não encontraram isso, aqueles que ainda não provaram desta vida, Senhor. Vida transformada. Nesta manhã, Senhor, transforma estes corações, Pai. Dada a Tua vida, dada a Tua presença. Senhor, dada a certeza e da convicção do amor que o Senhor tem por cada um. O Senhor já deu o que tinha de melhor, deu o seu Filho Jesus em favor de todos nós. Nesta manhã, Senhor, eu oro por isso. Transforma corações aqui dentro, Senhor. Transforma aqueles que ainda não se sentem filhos amados do Teu coração. Faz isso, Pai, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, que estas pessoas, Senhor, saiam daqui convictas de que estão sendo guardadas todos os dias, Senhor. E que o Senhor não julga a vida deles, o Senhor as ama. O Senhor tem muito mais para a vida de cada um, Senhor. E por isso o Senhor quer fazer isso, mas precisa de um coração transformado, de um coração rendido, de um coração apaixonado por Ti. Faz isso nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.